O custo de construir um navio ou de comprar um está além da imaginação da maioria das pessoas. Milhões e milhões estão sendo investidos nos gigantes dos mares. E ainda acontece que muitos navios são abandonados repentinamente através dos mares. Histórias sobre navios fantasmas abandonados nos oceanos são tão antigas quanto a navegação em si. Mas com os exemplos deste vídeo, havia razões absolutamente terrenas pelas quais eles são abandonados por seus proprietários e tripulações. Citaremos 9 exemplos incríveis de navios que podem ser encontrados nos mares hoje sem proprietários. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se em Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Kul Chang's. A história por trás do navio de cruzeiro Kul Chang's é nebulosa e se encaixa um pouco com a pequena ilha da Tailândia, que é um mistério completo. Outrora, o Galaxy era um verdadeiro navio de cruzeiro e navegava pelos mares. Em seguida, dizem que ocorreu um vazamento na baía e ele ficou encalhado. Os turistas curiosos podiam passar a noite no navio e vivenciar toda a história com seus olhos. Ninguém sabe com certeza absoluta o que aconteceu a seguir. De acordo com relatos de alguns moradores locais, os investidores ficaram sem dinheiro e deixaram as instalações por conta própria. Outros apontam por mortes misteriosas que resultaram em um fechamento. Hoje, a área que inclui o navio pode ser visitada por uma pequena taxa e é um ótimo destino para turistas na Tailândia que estão nas proximidades. O Duque de Lancaster. O Duque de Lancaster foi principalmente uma vítima do desenvolvimento técnico após a Segunda Guerra Mundial. Originalmente, fazia parte das rotas de balsas no Reino Unido e foi usado para esse fim por várias décadas. Quando a necessidade de balsas foi subitamente satisfeita por carros, o navio foi atracado perto de Flintshire, no país de Gales, e teve uma história extremamente variada desde então. No final da década de 1970, deveria ser convertido em um divertido navio, mas houve problemas com as condições legais e o navio nunca mais voltou ao mar. Hoje serve a propósitos diferentes. Por um lado, é um espetáculo, outros tentaram construir uma boate no navio e outros ainda usam o navio como espaço para obras de arte. Se algum dia ele terá um propósito definido novamente, não é certo, portanto provavelmente ficará nas águas do país de Gales por mais algum tempo. Mamie S. Barrett. O Mamie S. Barrett é um rebocador histórico que foi usado nos rios de Kentucky. Foi construído em 1921 e serviu por muitos anos antes de acabar nas mãos do Exército dos Estados Unidos. A partir daí, começou uma jornada, que acabou no pequeno leito do rio onde ainda hoje pode ser encontrado. Até porque existiam grandes planos para o barco histórico, que agora também faz parte dos monumentos culturais nacionais. Ele já funcionou como um clube flutuante antes de ser eventualmente levado pela grande enchente de 1993. Você ainda pode encontrá-lo em seu destino hoje, embora a intenção fosse transformá-lo em um restaurante 5 estrelas de alta classe. A devastação do tempo está corroendo o barco, e se você ainda quiser vê-lo, deve ir aos rios de Kentucky o mais rápido possível e dar uma olhada por si mesmo. MV Evangelia. O MV Evangelia também é um daqueles navios que tiveram um final bastante triste após uma história emocionante. Foi construído em 1942. E a partir de então, serviu como um navio de carga para uma grande variedade de mercadorias. Ele também fez seu trabalho durante a Segunda Guerra Mundial e transportou mercadorias importantes da Europa para a América e por todo o Oceano Atlântico. Após a guerra, ela serviu como um navio de carga particular por um tempo antes de acabar nas mãos de uma empresa de navegação grega na década de 1960. A partir daqui, a história torna-se duvidosa. Em 1968, ela encalhou no Mar Negro e foi considerada uma perda total. Alguns suspeitam de fraude de seguro, mas o que é certo é que o navio foi deixado por conta própria. Muitas peças já foram destruídas e ainda assim é um espetáculo para o litorâneo. Pode-se até andar de caiaque pela antiga casa de máquinas do antigo cargueiro. O naufrágio na praia de Navajo. O naufrágio do MV Panagiotis é provavelmente um dos motivos fotográficos mais famosos da era do Instagram. No entanto, não é por se tratar de um navio particularmente impressionante, mas sim pela zona em redor da praia onde se encontram os destroços.
a praia de Navaggio faz parte de uma bela baía nas Ilhas Jônicas. O navio real teria transportado contrabando e encalhado quando a visibilidade era ruim. Desde então, envelheceu na praia e deu à impressionante natureza um contraste de grandeza incomparável. O BOS-400. O BOS-400 não é um navio clássico, mas uma carga muito especializada que levou várias coisas do mar. Como tal, a grua não tinha maquinária propulsora própria e dependia de ser transportada para o destino adequado. Exatamente essa foi a ruína do veículo flutuante em uma tempestade, e que o tornou um naufrágio impressionante na costa. Durante o transporte, o rebocador e o próprio guindaste foram pegos por uma tempestade, e o cabo que deveria trazê-lo de um lugar para o outro quebrou. O BOS-400 bateu em um recife e está preso lá desde então. Ainda hoje é um chamariz nas imediações da cidade do Cabo, na África do Sul, e também um marco, que é usado por outros navios nesta área para a navegação segura. MS Cabo Santa Maria. As ilhas de Cabo Verde são um paraíso absoluto e, em tempos normais, atraem turistas de todo o mundo por uma razão. Além dos belos espetáculos da natureza, há uma visão que pode ser remontada a um pequeno acidente. O naufrágio do MS Cabo Santa Maria foi fotografado inúmeras vezes e é um dos mais famosos navios abandonados. Mas o que se passa com o naufrágio Rósio e há planos para o que pretende fazer com esta enorme montanha de sucata em plena costa da Boa Vista? O navio espanhol encalhou em sua viagem entre o Brasil e a Argentina, já em 1968. Embora a tripulação tenha conseguido se salvar do navio sem ferimentos, não foi possível, mesmo com os maiores esforços, libertar o navio novamente. Após retirar a carga do navio com a ajuda da população local, ele foi abandonado. Já está no litoral há 50 anos e está caindo aos pedaços. Nesse ínterim, só se avistaram os esqueletos da antiga construção, e é justamente isso que atrai turistas à região. Um pequeno espetáculo da natureza e a prova de que até os grandes navios têm que ceder à natureza com o tempo. The Mary D. Hume. O Mary D. Hume é um outro exemplo do início da história americana quando se trata de cruzar as águas de seu próprio continente. Mary D. Hume foi encomendada por seu proprietário R. D. Hume. Ela foi uma das primeiras a vapor de seu tamanho e, portanto, uma pequena revolução técnica. Originalmente, pretendia facilitar o comércio de conservas de peixe do proprietário e, para esse fim, assumia durante muitos anos as entregas entre Gold Beach, Oregon e São Francisco. Nos anos posteriores, o navio passou pelas mãos de vários proprietários e permaneceria ativo até a década de 1970, e por um tempo como o mais antigo navio mercante privado ativo nos Estados Unidos. Depois que serviu de base para baleeiros no Alasca e foi reconstruído novamente para transportar cargas pesadas, o navio deveria desfrutar de sua casa de repouso em Oregon, com a orgulhosa idade de cerca de 90 anos. Depois disso, ele deveria servir como um navio-museu, mas erros na operação levaram o navio a tombar e, por fim, ao seu naufrágio. Várias tentativas de repará-lo falharam e hoje a nave ainda pode ser vista, mas está em um estado deplorável. Continua, contudo, sendo um navio centenário e importante na história de Oregon. O Murmansk. Originalmente, o Murmansk era um cruzador leve da orgulhosa frota do norte soviética e juntou-se a ela após sua construção em 1956. A partir de então, ela serviu em várias tarefas da frota pesada das unidades de combate soviéticas por muitos anos e viu muitas partes dos oceanos do mundo durante esse tempo. Deveria permanecer em serviço por mais de 35 anos. E não foi até 1989, quando a União Soviética já estava prestes a se desintegrar, que foi desativado. Depois disso, no tumulto do fim da Guerra Fria, inicialmente recebeu pouca atenção. Mais tarde, ele deveria ser trazido para a Índia e demolido lá, mas o navio parecia ter algo contra isso. O transporte acabou sendo difícil de várias maneiras. Uma noite, o navio se desvencilhou completamente do seu rebocador e encalhou na costa da Noruega.
Depois de esperar que os ventos frios do inverno fizessem o trabalho, no final foram os noruegueses com um enorme dique seco natural que fizeram o serviço de desmontagem do navio. Neste ponto, o Murmansk resistiu a ser sucateado por mais 20 anos e ainda pode ser visto em pequenas partes na Baía da Noruega hoje. Estes são apenas alguns pequenos exemplos de naufrágios famosos que ainda podem ser vistos hoje e que atraem turistas de todo o mundo. Quais navios com uma história interessante você conhece que podem ser facilmente encontrados nas costas oceânicas? Deixe a gente saber nos comentários. Até a próxima. Tchau!